Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta à nossa série de mensagens em Efésios. E nós precisamos de olhar um pouquinho para o contexto e entendermos em que contexto esses 3 versos que nós vamos considerar hoje, capítulo 2, versículos 11 a 13, estão inseridos para que eles façam mais sentido. Vamos lembrar que quando iniciamos o capítulo 2 de Efésios, dos versículos 1 a 3, Paulo focalizou qual era a realidade de todo ser humano antes que o Evangelho chegasse até eles. Como ele bem diz no início do capítulo, vocês estavam mortos. Isso significava incapacitados de se relacionarem com Deus. Vocês estavam mortos, cúmplices do diabo, desse mundo que é um sistema anti-Deus. O coração de vocês estava inclinado para as obras típicas do diabo. No versículo 4, então, ele começa com um mas, e ali ele diz: a misericórdia ou compaixão, a graça, a bondade e o amor de Deus, e cada uma dessas palavras acompanhadas de uma forma de intensificação tremenda. Ele diz: esse Deus mudou a nossa história. Ele nos salvou e nos tornou seus filhos. E isso foi somente pela graça de Deus. E como ele diz ali, foi um dom de Deus, isto é, um presente de Deus. Depois de colocar isso, então, no versículo 11 ele diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram. No 12 ele vai dizer: naquela época vocês estavam. No 13 ele diz: antes estavam. Quero focalizar 2 aspectos com vocês aqui, que estão presentes nesses 3 versos. O primeiro é que ele está fazendo uma referência aqui ao povo de Éfeso, que era cristão, antes de ser cristão, antes de conhecerem a salvação e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus. Vocês eram. Anteriormente se referia então ao tempo anterior a eles conhecerem o Senhor Jesus Cristo. E isso tem um paralelo na nossa vida. Pode ter cores, tons, matizes diferentes, mas isso também é nosso respeito. Mas veja que o verbo que comanda o que deve ser feito aqui nesses 3 versículos é lembrar-se. Lembrem-se. O verbo está escrito de uma determinada forma na língua grega, que a ideia é: vocês têm que continuamente lembrar disso. As verdades que Paulo destaca aqui devem ser lembradas e consideradas por nós constantemente. Ainda que tenhamos sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo, alcançados pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, ele diz assim: vocês não podem esquecer de onde vocês vieram. Lembrem-se qual era a realidade de vocês anteriormente. O fato é que quando nós temos consciência das piores condições pelas quais passamos, ou as condições que nós tínhamos antes de chegar a Cristo, ou de sermos alcançados por Cristo, o fato de termos essa consciência, isso destaca a grandeza da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então por isso ele traga, anteriormente, lembrem-se. O profeta Isaías, de alguma maneira, ele faz uma consideração.
semelhante quando ele diz no versículo 1 do capítulo 51, ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Há uma exortação aqui do profeta também, olha para trás, vê na sua história, vê de onde você veio. Faz bem nós olharmos para o passado e considerarmos de onde viemos. Em meados do século passado, uma contralto famosa, Marian Anderson, foi questionada da seguinte maneira: qual foi o dia mais glorioso na sua vida? Ela podia citar vários eventos na vida dela. O maestro Toscanini tinha dito que a voz como a dela só aparece de 100 em 100 anos. Ela podia ter dito da ocasião em que ela cantou no Metropolitan em Nova York, e ela era a primeira negra a cantar no Metropolitan. Ela podia citar os títulos que ela recebeu, as medalhas que ela recebeu. Ela podia citar os prêmios financeiros que ela recebeu. Ela poderia citar que foi o dia em que ela cantou dentro da Casa Branca para o presidente Roosevelt, o rei da Inglaterra e a rainha da Inglaterra. Mas ela não citou nada disso. Qual foi o dia mais glorioso da sua vida? Ela disse, foi o dia que eu cheguei para minha mãe e disse para ela, a partir de hoje você não tem que lavar mais roupa para fora. Apesar de toda a glória que ela tinha alcançado, ela não se esqueceu de onde ela veio. Lembre-se, as considerações aqui de Paulo é para que a gente saiba de onde nós viemos e que a gente registre isso claramente, porque uma vez que nós temos isso bem registrado, nós temos condições de avaliar mais e mais o que Deus tem feito para nós. Paulo exorta-nos a nos lembrarmos do passado, considerando destacar a grandeza da graça de Deus e a bondade de Deus. Há 8 lembranças que o apóstolo passa aos Efésios nessa ocasião, e eu quero passar por elas com vocês, porque elas são nossa realidade também, e muitas outras que podemos acrescentar, que são peculiares à história de cada um aqui. Quais são elas? A primeira lembrança que nós devemos ter é sobre a questão de sermos gentios de nascimento. Olha o que diz o versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. O que isso significava? Se você chegar na tribo dos Waiuais, lá no noroeste do Pará, e perguntar para eles qual é a palavra que eles empregam para descrever nós, supostamente brancos. Eu estou dizendo porque me chamar de branco é um pouco estranho. Se perguntar para ele qual é a palavra que me classifica, ele vai dizer qual é. Se você perguntar entre os Yanomamis, eles vão te dar uma palavra também. Yanomami é Craiuá. Sabe o que significam essas palavras? Não gente. A perspectiva dos povos, de uma forma geral, é etnocêntrica. Somos nós. O resto. Os romanos, nos tempos de Jesus, não eram exceção. Alguém que não tinha o título de cidadania romana era considerado como não gente. E da perspectiva do povo judeu, um povo que tinha
certos privilégios pelo fato de ter sido chamado e agraciado por Deus com algumas bênçãos e algumas responsabilidades, eles olhavam para as demais nações e diziam: são gentios. Gentil para eles era como nada. Então, da perspectiva de dentro do povo de Deus, no caso Israel, para os judeus daquela ocasião, o fato de nós não sermos judeus, mas sermos gentios, não interessa a etnia, qualquer coisa vale. Aliás, qualquer coisa não vale. Então a nossa condição, e o apóstolo está destacando isso, vocês devem se lembrar disso, não se esqueçam. Vocês foram alcançados pelo Senhor Jesus, tomaram conhecimento do amor de Jesus, tiveram o desfrute do presente de Deus. Somente pela fé vocês se apropriaram dele. Mas não se esqueçam, lembrem-se, antes disso, vocês eram gentios. A segunda lembrança que ele faz aqui é que nós éramos chamados de incircuncisos. Os efésios eram chamados de incircuncisos. Veja, o texto vai dizer no versículo 11: lembrem-se que eram chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Primeiro, o que era a circuncisão? Em Gênesis capítulo 17, você lê a história da determinação de Deus de que o povo devia circuncidar seus meninos, seus filhos, homens, ao 8º dia de vida. Abraão recebeu essa orientação. A circuncisão era um corte anelar, circular, no prepúcio, naquela pele que cobre o pênis da criancinha. Era circuncisão, cisão, corte circular, justamente porque ele puxava e cortava ali um anel. Aquela pele ficava reduzida. E Deus estabeleceu, ele podia ter outros motivos, entre eles profiláticos, evitando enfermidades nas suas mulheres naquele tempo, já que era uma condição melhor de higiene, mas aquilo também era uma maneira de deixar uma marca, um selo, uma evidência para aquele indivíduo que ele tinha um pacto com Deus, que ele estava dentro de uma aliança de Deus, que ele desfrutava de promessas de Deus. E regularmente o homem, quando fosse ao banheiro, ele tinha oportunidade de lembrar disso. Entretanto, em várias fases do povo de Israel, a circuncisão deixou de ter o significado especial que ela tinha, se tornou somente uma tradição, e uma tradição religiosa acompanhada de orgulho. A circuncisão que se praticava naquele ambiente judaico tradicional, é como ele diz aqui, feita no corpo por mãos humanas. Eles estavam cumprindo com um ritual, mas aquilo não evidenciava o coração daquele povo, levando Deus a sério, temendo a esse Deus. Eles davam exagerada importância àquela ação, àquela forma, mas tinham um total desprezo por quem não era judeu e não tinha circuncisão. Então, quando eles chamavam alguém de incircunciso, como ele diz aqui, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, eles não eram simplesmente identificados aqui como alguém que não fez aquele procedimento cirúrgico, mas aquilo era uma expressão de desdém, de desvalor. Da mesma forma que gentil tinha a ideia de alguém que está fora do plano de Deus, eles também estavam fora, eram chamados e vistos assim, como alguém que não tinha evidência de um selo de Deus com aquele povo. Lembrem-se, aqui também não.
Problema seu a partir de agora, tá? Terceira lembrança. Terceira lembrança, veja o que o texto diz. Sem Cristo. Olha o que nos diz o versículo 12. E que naquela época vocês estavam sem Cristo. Você pode falar, mas Fernando, espera aí. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, cerca de 2000 anos, poderia-se dizer também que os judeus estavam sem Cristo até aquela ocasião. De fato, o Senhor Jesus Cristo chegou e esteve entre judeus por volta do ano 30. Terminou sua carreira humana por volta dos anos 30. Então eles tiveram muito tempo sem conviver com Cristo. E considerando a grandeza da história de Israel, eles não tiveram grande vantagem de ter Cristo, porque não muitos anos depois, cerca de 15 anos depois, o Evangelho já estava espalhando-se pelo resto do mundo. Mas os judeus, diferentemente dos gentios, dos incircuncisos, eles tinham acesso às revelações constantes de Deus, que falavam da vinda do Cristo, da vinda do Messias. Então, quando você abre o livro de Gênesis, ali no capítulo 3, você já vê uma promessa clara de Deus falando da vinda do Cristo. Ele anuncia que alguém que vai ser nascido de mulher vai ter a experiência de, embora ser ferido no calcanhar, vai esmagar a cabeça da serpente. E é uma referência ao Senhor Jesus, que seria ferido no calcanhar, morreria na cruz, mas que por fim seria vencedor e esmagaria a cabeça da serpente. Quando chega no capítulo 49, nós vemos ali a promessa de que o cetro não sairia da casa de Judá, e a ideia é que o Messias, o rei enviado por Deus, ele reinaria, e esse era descendente de Judá. Então veja, fazia parte da vida da comunidade judaica a mensagem de que o Cristo vem, que o Messias vem. O Messias é a forma hebraica e Cristo é a forma grega. Eles tinham essa consciência e eles esperavam esse Jesus, esse Messias. E quando o Senhor Jesus aparece, é evidente que eles tinham aquela expectativa. E eles perguntaram várias vezes para Jesus: és tu Cristo? Ou noutra ocasião: és tu aquele que deverias vir? Porque embora os judeus pudessem não ter ainda a presença do Cristo, eles tinham a promessa, eles viviam com a promessa e a expectativa da promessa. Mas os gentios, eles estavam sem Cristo. Gentios, tratados com desdém, chamados de circuncisão. Eles estavam sem Cristo. Vocês não podem esquecer disso. Há uma quarta lembrança. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel. No nosso país tão grande e com influências de etnias tão distintas, e com a influência também de imigrantes de origens distintas, andando por esse país você encontra um perfil bastante diferente, desde o aspecto físico até o comportamento pessoal e social. Em alguns lugares no Brasil, quando você chega naquele ambiente,
você é tratado como sendo um brasileiro. Mas em alguns lugares do Brasil você encontra restrições. E se você é do Sul, principalmente paulista, em alguns lugares desse país você já chega com o povo pronto para te dar pedrada. As pessoas têm atitudes diferentes. Em alguns lugares elas consideram você como parte da comunidade delas. Em outros lugares não. No caso de nós, em relação à comunidade judaica, é o que ele diz aqui: vocês estavam separados da comunidade de Israel, estavam excluídos, estavam alienados do relacionamento com eles. Se você fosse um gentio, um incircunciso, e chegasse ao templo de Israel, ainda que mais a sua intenção fosse adorar a Deus, prestar culto a Deus, você podia chegar naquela plataforma onde um gentio podia chegar, até que encontraria um obstáculo que eram 7 degraus. E nessa escadaria tinham placas escritas em latim e grego: se você passar daqui, a sua pena é pena de morte. Simples assim. Nós estávamos excluídos da comunidade do povo de Deus. Nós não tínhamos esse privilégio de vir e adorar na casa de Deus. Nós éramos uma carta fora do baralho. Essa era a realidade dos Efésios e essa era a nossa realidade. E você tem que olhar para você, olhando para esses textos e que vão mostrando, nós não éramos povo de Deus. Nós não tínhamos o selo de Deus. Nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos fora da comunidade de Israel. Ele continua, 5ª lembrança: vocês eram estranhos às alianças das promessas. Veja o que ele diz no versículo 12. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Veja, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de pactos que Deus propôs e estabeleceu com o seu povo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, não é o primeiro pacto ou aliança que Deus firma ali, mas é um deles, e está longe de ser o último. O texto nos diz assim, Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa! Era uma aliança que Deus estava dizendo àquele homem, uma proposta para aquele homem, um pagão, um idólatra que estava lá em Ur. Deus se manifestou a ele. Era uma proposta: sai da tua terra e da tua parentela. Não era simplesmente muda de cidade, não. Uma vez que ele era um cidadão de Ur, ele era um adorador do Deus de Ur. Sair da tua terra e da parentela significava uma conversão. Deixar aquelas divindades. E ele sai dali e entra no pacto com Deus. E ao longo da história, esse pacto vai ganhando outras cores, outros detalhes, outros aspectos. Ele é renovado para Moisés com um pouco mais de clareza e definição. Para Davi ele é renovado novamente. Através do profeta Jeremias, ele diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será, vejam,
Ao longo da história haviam alianças que tinham acontecido e alianças por acontecer. E creio, ainda há aliança para acontecer com a nação de Israel. Mas os gentios que moravam em Éfeso e nós que moramos no Brasil, antes de conhecermos o plano de Deus, nós estávamos fora, estrangeiros dos pactos que Deus estava propondo para aquele povo. Sexta lembrança. Você não pode esquecer dessas coisas. Lembre-se, o verbo lembrar-se ali está querendo dizer, isso aqui você tem que ter diante de você sempre. Vocês não tinham esperança. Veja no versículo 6 ele diz, depois de falar, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, eram sem esperança. Se você não conhece o que Deus propõe, o que Deus oferece, o que Deus está pronto a dar, que esperança que você tem? Se você desconhece que Deus propôs um pacto para você, e que uma vez que você desfruta desse pacto, você tem promessas também para desfrutar. Se você não conhece a aliança, não conhece o pacto, não conhece as promessas, que esperança você tem? Eu me lembro muitos anos atrás, num dos cultos fúnebres, ali estávamos para um culto, tranquilos, coração descansado, sabendo que aquele irmão estava com o Senhor já. Mas próximo numa outra sala, tinha um corpo de um homem velho, cuja filha se agarrava a ele dentro do caixão e pedia para ele se levantar, para ele viver novamente. Era o desespero. O tom de uma sala e outra eram absolutamente distintos. Era o desespero. Não tinham esperança. E nós, antes de conhecermos do amor de Deus, de quem é esse Deus, das provisões que Ele nos deu, das promessas que Ele nos faz, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos esperança, nós tínhamos desesperança. Sétimo, vocês não devem se esquecer, vocês devem se lembrar que vocês eram ateus. Eu quis colocar aqui a palavra grega, embora tenha escrito em caracteres latinos. É essa palavra que está escrita ali no final do versículo 12, quando ele diz, sem Deus, ateus. Na nossa sociedade, ateu significa alguém que não crê na existência de Deus e que acredita que pode provar que Deus não existe. Isso é um ateu. Essa definição não servia para eles ali da cidade de Éfeso. Eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam na deusa Diana, a Diana dos Efésios. A Ásia inteira acreditava ali na Diana dos Efésios. Tinha um templo magnífico, considerado uma das belezas do mundo antigo, das maravilhas do mundo antigo. Então eles criam na deusa Diana. Eles criam na deusa Nike, Vitória, que dá o nome à marca que a gente usa, Nike, mas o nome é Nike. Acontece que Diana ou Nike eram deuses falsos. E crer em Deus falso é igual a estar sem Deus. Eles não conheciam o Deus que lhes deu a origem, o Deus que lhes deu a vida, o Deus que os criou. Eles não conheciam os compromissos desse Deus, não conheciam o caráter desse Deus, não conheciam o amor desse Deus. Eles não criam num verdadeiro Deus, ou seja, eles estavam sem Deus. Estar confiando num Deus falso é estar sem Deus.
E se eles criam em deuses falsos e não tinham acesso ao verdadeiro Deus, eles não conheciam os princípios que esse Deus define de vida. Uma criança que nasce e vive num lar de pessoas que genuinamente creem e temem a Deus. E aqui eu quero enfatizar, há uma diferença em pessoas que dizem facilmente que creem em Deus, que são crentes, que temem a Deus, mas que não têm compromisso com Deus genuíno. O pessoal do coral que tem visitado presídio já sabe. O pessoal que está lá canta facilmente os hinos que a gente canta. Onde é que eles aprenderam? Não é simplesmente frequentar uma igreja, mas quando num contexto de uma família há temor de Deus e levam Deus a sério e buscam Deus na sua palavra e obedecem, esses filhos vão ser privilegiados. Eles vão conhecer o amor de Deus, eles vão conhecer o respeito pelas suas vidas. Eles vão conhecer pelo amor que Deus tem o uso da disciplina. Eles vão provar do que é se relacionar com um pai e minha mãe que tem caráter e são justos e confiáveis. Essa pessoa é privilegiada. Mas o que eram aqueles efésios quando estavam sem Deus? Não tinham princípios, não tinham padrões de vida, não tinham critérios de vida. Viviam em grande prejuízo. Oitava lembrança para a qual eu chamo a sua atenção. Vocês estavam longe. Veja o que diz o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. De novo, ele está se referindo ao tempo pré-conhecimento do Senhor Jesus, pré-ser alcançado pelo Senhor Jesus. E a noção que ele tem, a percepção que ele tem, é que por causa de não conhecermos a aliança, o amor, o pacto, as promessas de Deus, nós estamos sem poder nos aproximar desse Deus. Porque o povo que Deus salva e torna a sua família é um povo chegado a Deus. Veja o que diz o Salmo 148. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Povo que lhe é chegado, aleluia! Mas na condição de gentil, de incircunciso, sem Deus, fora da aliança, sem esperança, etc. Ele está dizendo, a característica de vocês é de um povo que estava distante de Deus. Eu nasci e cresci e vivi até meus 15 anos na cidade de Santos. Sede do maravilhoso time de Santos. A minha vida era praticamente em função de duas coisas: praia e garota. Acho difícil que aqui tenha uma pessoa que fosse tão fútil quanto eu era. Mas aquela era a minha vida, aquilo era tudo que eu tinha. Até que minha família se mudou para São Paulo. Não tem mais praia, eu não conheço as garotas. Os amigos não existem mais. E o fato de ter dificuldade de me enquadrar e me engajar e me integrar àquela nova vida, aquilo me fez ir ler a Bíblia. E sabe, no primeiro dia, foi bom, o que eu vou ler assim? Eu vou ler o livro. E eu peguei o livro de Gênesis e li o livro de Gênesis. E no segundo dia eu li Êxodo. E fui por aí afora. E ainda nos primeiros livros da Bíblia, eu chorei muito.
pelo seguinte: eu concluí que eu havia nascido na época errada e no povo errado. Que roubada! Eu era a carta fora do baralho de Deus. Tinha deixado de provar, de experimentar, de conhecer aquilo que aquele povo havia conhecido em tanto tempo. E eu chorei por isso. Mas além da minha história real, cada um de vocês tem a sua história de antes de chegar a Cristo. Qual era a situação e a realidade do seu lar? Algum de vocês que aqui estão hoje viviam uma verdadeira guerra dentro de casa. Um de vocês aqui teve a experiência de ver a mulher quebrar toda a louça de indignada e enraivecida. Alguns de vocês aqui chegaram de uma vida marcada pela promiscuidade. Alguns de vocês aqui vieram da experiência da homossexualidade com toda a culpa que caracteriza esse povo. Alguns de vocês aqui chegaram viciados em drogas, destruídos pelo álcool. Alguns de vocês aqui, e eu posso dizer alguns de vocês porque eu vi, e outros eu ouvi vocês contarem, quando chegaram era um trapo humano. Você tem que lembrar de onde você veio. Quando a gente lembra o que a gente era antes de ser alcançado por Deus, a gente tem mais consciência do amor de Deus. E mais facilmente expressamos nosso reconhecimento e nossa gratidão pelo que Deus fez conosco. Nós aqui de Campinas somos muito invernizados. Eu não sou daqui, posso falar com facilidade. Nós gostamos de mostrar o que nós não somos. Eu ainda sonho um dia, nós ainda vamos fazer isso. Cada um vai escrever na sua casa a sua plaquinha, dizer o que você era antes de chegar a Cristo. E a gente vem para um culto com essa plaquinha. Todo mundo pode ver de onde você veio. Eu me lembro de onde eu vim. E eu tenho certeza que se eu não tivesse sido tirado dali, na melhor das hipóteses eu estava preso, mas possivelmente já morto. Você tem que se lembrar constantemente de onde você veio. Você não pode se esquecer disso. No versículo 13, então, destoando dessa percepção que nós devemos ter, de onde nós viemos, quem nós éramos, ele vai dizer: mas agora, antes, vocês não tinham esperança, não tinham promessas, não tinham aliança, não tinham pacto. Antes carregavam culpa. Antes não tinham sentido de vida. Mas agora em Cristo Jesus, antes vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados. Agora vocês são o povo de Deus, os filhos de Deus, os queridos de Deus. Estão dentro da aliança de Deus. Tem o coração circuncidado à marca. O Espírito de Santo veio morar em você. E isso aconteceu porque
ele diz no versículo: mediante o sangue de Cristo. E ao se referir ao sangue de Cristo, ele certamente não está se referindo aqui à substância, mas ao fato que o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue. Mais adiante, no versículo 16, ele vai dizer: e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um corpo, por meio da cruz. A referência aqui que ele faz é o fato de que o Senhor Jesus veio até nós, enviado da parte de Deus, e naquela cruz, ele foi punido e castigado pelos pecados que são nossos, são seus. Aquela cruz era sua. O sangue a ser derramado com justiça era o seu. Agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Vocês não podem esquecer disso. Sabe, é muito fácil provarmos das bênçãos de Deus tirar a gente lá do fundo do poço, do fundo da lama, nos dar uma lavada, nos firmar os pés, e aí uma hora a gente acha que está muito bem e pode andar com as próprias pernas e se virar e não precisa mais de Deus. Lembra de onde vocês saíram. Não esqueça disso. Isso vai dar melhores condições de você adorar genuinamente a esse Deus. Isso vai lhe dar melhores condições de você entender que você deve a sua vida a Deus. Seja nesse auditório, seja me ouvindo na internet. Talvez alguns de vocês estejam ouvindo essa história pela primeira vez. Ou nesse momento, se formou um mosaico, montou a pedrinha do quebra-cabeça que faltava, e agora você entende quem você é, ainda. E que Deus tem um plano e providenciou a salvação. Esse é o tempo de você mudar a sua história de sem Deus, sem esperança, sem alianças, sem promessas, e começar uma nova vida com Deus. Se você ouviu e entendeu essa mensagem, fechou a questão para você, você pode orar agora e entregar sua vida a Deus e receber o Senhor, e ser recebido pelo Senhor. Aí, no seu cantinho, você pode repetir essa oração, se ela é autêntica e se você crê nela. Vamos fechar os olhos, vamos curvar nossas cabeças. Você pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor me conhece como ninguém me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, a vida que eu levo, os pecados que eu tenho. O Senhor sabe da culpa que eu carrego. O Senhor sabe dos meus questionamentos, do meu sentimento marcado por tristeza, da minha percepção de que minha vida não faz sentido. Mas agora o Senhor me esclarece de que isso é assim porque eu estou longe de Ti. E o Senhor me esclarece que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim. E que naquela cruz Ele pagou os meus pecados. Então, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu confio em Ti. E eu Te recebo como meu Salvador. Muda a minha história. Muda a minha vida. Amém. Se você fez essa oração, nós encontramos palavra clara do Senhor, que quando nós chegamos a Ele, de modo nenhum Ele nos lança fora. Ele não espera nada de você, Ele quer você do jeito que você é. E do jeito que você é, e para uma pessoa do jeito que você é,
Ele derramou a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça. Você pode então, efetivamente, chegar a esse Deus que Ele o acolhe de braços abertos. Mas vocês que o estado de estar longe de Deus, sem esperança, sem Deus, sem conhecer as alianças, sem promessa, sem esperança. Se no seu caso isso já aconteceu lá no passado, anteriormente, agora você não pode esquecer disso. Deve se lembrar disso sempre, que aí você tem consciência do seu passado e do que Deus fez por você. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos aqui de olhar para a tua palavra, de conhecer da tua revelação, do plano que o Senhor estende a nós, que nos viabiliza chegarmos a ti, provarmos de ti, conhecermos a tua verdade, sermos acolhidos por ti. Senhor, ajuda-nos a não nos esquecermos, mas sim sempre louvarmos, bendizermos e reconhecermos a grandeza do teu amor e da tua graça. É o que eu oro, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.